Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor Coronel Marcos Antônio Nunes de Oliveira. Bom dia a todos, quase boa tarde. Fé. Esse detalhe eu não estava esperando, né? Há 5 dias na reserva, né? Desde quinta-feira. Vocês vão ver também como é. Não é mole, né? Essa carreira que a gente... Não é uma carreira só de vida. Eu falo que a gente leva a desembargadora para outras gerações, né? Para outros mundos, o amor que a gente tem pela Polícia Militar. Então, eu quero cumprimentar a senhora desembargadora Ana Maria, minha professora, e o professor Jaci falava, cada professor dá uma matéria, agora só quem consegue dar excelentemente todas as matérias é a professora Ana Maria. Ele fala isso lá na 2000, 2002, quando a senhora foi minha professora. Obrigado pela sua presença. Saudando a professora Ana Maria, eu saudo também todos os demais componentes aqui do Judiciário, do Ministério Público e os docentes. Quero cumprimentar o Coronel Souza Lima, nosso comandante-geral, Coronel Yamazaki, o subcomandante, Coronel Bach, chefe do Estado-Maior. Quero cumprimentar o Coronel Araújo, comandante da Polícia Militar de Santa Catarina, o Jairson, meu amigo, da Polícia Militar de Tocantins, e o Coronel Osmar, comandante da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, acabou de chegar. Deputado Derrite, muito obrigado pela vossa ilustre presença. Quero cumprimentar o Coronel Ferro e, em nome dele, cumprimentar todos os policiais, oficiais e praças, os servidores civis que trabalham, né, que labutam na hora acadêmica. Eu quero cumprimentar o Coronel de Araújo e o Coronel Lima Filho, com esses dois, cumprimentar os oficiais e praças que já estão na reserva, assim como eu, né, de Araújo. Bom, Congresso Internacional de Ciências Policiais, né? Coronel André Luiz, quero cumprimentar o Coronel André Luiz, está aqui. Né? Foi o que teve o insight para esse congresso, foi o Coronel André Luiz. Então, muito obrigado. Se nós estamos aqui hoje, André, é por sua causa. Ciência policial, né, desembargadora? Será que existe ciência policial, né? Lendo os livros do professor Guedes Valente, sempre que ele vem no Brasil, traz uma porção de livros, que ele é autor de centenas de obras. Então, no Brasil, muito se discutia, que negócio é esse de ciência policial? Existe ciência policial, né, professor Guedes Valente? Mas, lendo os livros do professor Guedes Valente, aqui no Brasil, a polícia se socorre muito do direito, desembargadora. Da psicologia, o policial precisa ser um psicólogo, da sociologia, da criminalística, da criminologia, da estatística. Mas nenhuma só dessa ciência consegue explicar o nosso trabalho. O trabalho policial... ele tem método, ele tem forma e tem objeto. Qual é o objeto? A atividade policial. Cada um aqui, que já foi para a reserva, pegou milhares de ocorrências ao longo da vida e nenhuma foi exatamente igual a outra. Primeiro porque mudavam os atores, né? O autor, a vítima, eram pessoas normalmente. Muito raro existir a mesma ocorrência, mas as coisas mudam, o tipo penal muda. Então, nós temos sim... E também foram as palavras do professor José Eustáquio Romão Araújo, quando em 2012, no Conselho Nacional de Educação, 12 notáveis na área de educação, disse, parece-me que no Brasil está de fato nascendo a ciência policial, após um trabalho de 4 anos, mostrando, a gente fazendo aquela interlocução junto ao Conselho Nacional de Educação. Então, em 2013, nasceu oficialmente, pela portaria do ministro da Educação, no Dia dos Namorados, a primeira instituição de ensino superior em um órgão policial credenciada pelo MEC para graduação e pós-graduação. Então, nós temos, desembargadora, o ISCP, Instituto Superior de Ciências Policiais, que tem, como o Coronel Ferro já falou, buscar estudar e compreender os fenômenos criminais e ajudar a sociedade. Prima facie falando, podemos definir assim. Mas também muita gente questionava o nível superior, faculdade para a polícia, né? E a gente sempre ficava triste, né, Mazak, quando as pessoas pensavam assim.
A gente se socorreu lá do David Bailey, estudioso, um professor da Universidade de Stanford, dos Estados Unidos. E ele falava, quando você vai no médico, você quer um médico que fez sua faculdade ou quer um médico que tenha muitas especializações para atender o seu filho? Obviamente que a resposta é, eu quero o médico mais especializado, com mais conhecimento possível. E o professor do seu filho? Você quer um professor que fez uma escola de segundo grau, fez uma pedagogia, ou você quer um professor que tenha várias especializações, que conheça todo o contexto da educação? Você, claro, que quer um professor mais especializado possível. E o policial? E David Bailey responde, o policial tem que vir também das melhores universidades. O policial não é uma pessoa que se pega no laço. Isso já dista 60 anos que aconteceu em Brasília. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, trabalhando a ciência policial. E é por isso, foi exatamente com esse olhar na educação, o Rousseau fala que, para a gente, o ser humano, precisa nascer com vida. Depois que ele nasce com vida, tudo vem pelo caminho da educação. E eu tenho ousado discordar do Rousseau. Já pensou? É melhor nascer num hospital com todos os equipamentos e profissionais, eu acho que é do que nascer na parteira. Então, até para nascer, a educação é muito importante, Araújo. E é por isso, pela essa questão da educação, pelo firme olhar na educação, que a Polícia Militar vem, desde 2005, principalmente, a gente sempre trabalhando juntos, Araújo, que eu estou aqui hoje, né? Fui buscar entender a educação, essa interlocução com o segmento da segurança pública, e fiz um mestrado, trabalhando a área de modelo policial no mundo, fizemos algumas viagens a alguns países, e eu trago hoje aqui um recorte. A primeira pergunta do Coronel Ferro ao deputado Olímpio fala exatamente sobre o termo circunstanciado, que a desembargadora esteve com a gente em 2015, no Congresso Nacional, debatendo sobre isso. Depois daquele episódio, desembargadora, eu fiz um mestrado, e a minha dissertação foi estudar os modelos policiais. E eu trago, então, um recorte do que está acontecendo em Brasília, e vou tentar apresentar da melhor forma aos senhores e às senhoras aqui. Então, vamos começar. Por favor. Congresso Internacional está aí na tela. Se o Fonseca puder me ajudar. Como eu fui embora sexta-feira, todos os meus slides vão ter aí Polícia Militar ainda, né? As apresentações. Então, a confecção do termo circunstanciado, como eu disse, é um recorte, alguns capítulos do meu trabalho de mestrado. Pode passar. Bem, vou fazer uma contextualização primeiro de como está o país, né? Em 2015, não sei se dá para enxergar, mas no Brasil ocorreram 58 mil homicídios em 2015. Entre 2011 e 2015, no mesmo período, na Síria, 256 mil pessoas foram mortas. E no mesmo período, de 2011 a 2015, no Brasil, 279 mil. Ou seja, falando de um país, todo o país, deputado, nós estaríamos mais seguros. Obviamente, existem distinções, né, de um estado para outro, de uma cidade para outra. Mas, falando do país como um todo, as pessoas estariam mais chance de estar vivas se estivesse na Síria, um país que está em guerra. Pode passar. Em 2016, de 58 mil, subiram no Brasil para 61 mil homicídios, doutora Ana Maria. Exatamente a mesma quantidade da bomba de plutônio que caiu sobre Nagasaki, meus companheiros japoneses, Yamazaki e Souza, em 1945, né? 9 de agosto de 1945, bomba de plutônio matou exatamente a mesma quantidade de pessoas que foram assassinadas, mortas no Brasil no ano de 2016. Veja bem, e até hoje se lembra-se, né, com muito pesar o que aconteceu no Japão. Por favor, Fonseca. E agora chegamos a 2017. Veja, 58, 61, estamos no limiar de 64 mil homicídios no Brasil no ano de 2017. 64 mil. E com mais 82 mil pessoas desaparecidas. Não se sabe qual o destino. Muitas, sim, foram mortas. Pode passar. O Brasil, segundo estudo da Unicamp,
viveu, né, agora num passado recentíssimo, se Deus quiser estamos começando a sair, a maior crise econômica da história. E eu falo que, apesar da nossa geração, né, desde que Pedro Álvares Cabral, patrício de Vossa Excelência, professor, chegou aqui, o Brasil viveu na pior crise econômica da sua história. E nós estamos, né, a nossa geração viveu isso e ainda está vivendo. Pode passar. Essa crise econômica trouxe também, são conexas, uma instabilidade política muito grande. Corrupção é uma pauta diária nos nossos jornais e com grande desemprego, afetando o Brasil e países vizinhos também em grande crise. Pode passar. Esse é um retrato aqui de Brasília, né? Porque a nossa pesquisa também teve um foco muito em Brasília. À esquerda, à direita, invasões de colégio aqui em Brasília. À direita, acima à direita, invasões de áreas rurais, que nós temos aqui também. MST, deputado, tem aqui também em Brasília, invade. À esquerda são fechamentos de pistas. À direita são invasões de área pública, né? É um problema muito latente aqui em Brasília. Pode passar. Retratado, né? Brasília foi feita para originalmente 500 mil pessoas. Hoje nós temos mais de 3 milhões de habitantes e mais 2 milhões no entorno. Então, hoje nós temos um grave problema de invasões, não de invasões, de imigração para Brasília desordenada. O jornal retratou como uma invasão. Pode passar, Fonseca. E nós temos aqui em Brasília, infelizmente, a segunda maior ou pior desigualdade social do Brasil. Vejam, se fosse possível desligar essas luzes aqui, ó, de cima, não sei se é possível. Acho que a transparência ficaria melhor. Ficou melhor, né, gente? Então, isso aqui é o Lago Sul, né? Pontão do Lago Sul, para quem não conhece. Isso aqui é o Lago Sul de Brasília. Isso aqui é uma invasão de uma invasão. É o bairro chamado Santa Luzia, na Estrutural. Isso aqui na capital da República. Pode passar. Brasília é palco das maiores e grandes manifestações de Araújo. Olha só o que a Polícia Militar recebe aqui todo dia. Diariamente nós temos manifestações em Brasília. Nem sempre a imprensa, né, Bach? Chefe do DOP ali, que sempre esteve à frente, nem sempre a imprensa noticia, mas nós temos manifestações todos os dias. Essa, por acaso, foi no dia 17 de abril de 2016, processo de admissibilidade do impeachment da ex-presidente Dilma. Aqui nós tínhamos 200 mil pessoas que se consideravam rivais. A sociedade estava polarizada. Uma complexa operação da Polícia Militar. Vejam, policiais por toda essa linha, e daqui, desembargadora, até o Mané Garrincha, linha de policiais. Foi a maior operação policial da história de Brasília, com 6 mil homens, mas com 0 incidentes. Por isso que eu falo e garanto, né, nesses 30 anos de polícia, a Polícia Militar garante, sim, a democracia e a república no Brasil. Porque foi com a queda da Bastilha que iniciou-se a Revolução Francesa, um rastilho para a Europa e para o mundo inteiro. E nesses 57 anos, o Congresso Nacional não veio abaixo, o símbolo da democracia, tampouco o Palácio Planalto ninguém invadiu, e nem o nosso STF, desembargadora. A Polícia Militar sempre garantiu a incolumidade das pessoas, independente de quem estivesse lá dentro, e dos prédios que representam os poderes constituídos do país. Pode passar, Fonseca. Hoje nós temos, infelizmente, né, essa foi a pressão da Polícia Militar há 2 meses, Comando Vermelho em Brasília, tentando se enraizar em Brasília. Essas armas todas eram do Comando Vermelho. Pode passar. Mais armas do Comando Vermelho, desembargadora, apreendidas pela Polícia Militar do DF. Pode passar. Muita droga. Pode passar. E temos também uma questão da renitência ou reincidência, não é? Um assunto da justiça criminal, e eu sempre falo, a justiça criminal estão todos os órgãos da segurança e os órgãos do judiciário, o MP. É algo muito comum hoje. Isso aqui foi pauta nacional, uma pessoa que havia sido presa já 59 vezes. Pode passar. Essa aqui foi há poucos dias, tinha 74 passagens, obviamente, principalmente passagens policiais. Pode passar. E esse aqui é um quadro atual da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.
diz respeito ao ano de 2016. Diz respeito ao ano de 2016. Vamos nos ater somente a esse quadro aqui. No ano de 2016, 3 menores foram apreendidos mais de 20 vezes cada um. 4 menores foram apreendidos entre 15 e 19 vezes. 597 menores foram apreendidos entre 5 e 9 vezes. Vejam essa questão como é grave também com os menores na prática de ato infracional. Pode passar. A nossa cidade crescendo, não podemos discriminar, são os nossos irmãos dos outros estados do país, são os nossos irmãos na fronteira aqui das cidades do Goiás, que compõem a RIT. A população de Brasília cresce mais que o dobro da média do país. Pode passar, que é a próxima. Nós ultrapassamos 3 milhões e 100 mil habitantes em dezembro, está fazendo um ano agora, e temos mais aproximadamente 2 milhões de habitantes no entorno, que vêm para Brasília, né, que são, como eu disse, nossos irmãos do entorno, que vêm a Brasília em busca de emprego, de sobrevivência, de condições para a sua família. Então, nós trabalhamos com praticamente 5 milhões de pessoas. Os órgãos públicos da segurança e etc. trabalham com a população de 5 milhões. Pode passar. Esses últimos anos nós tivemos, por conta da crise, né, muitas questões sociais, entre elas greves de todos os órgãos. Posso garantir aqui que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro, dos órgãos da estrutura do GDF, foram os únicos que não entraram em greve aqui em Brasília. Mas nós tivemos greve de todos os segmentos e greves que perduraram mais de ano. Pode passar. E aqui somos nós, a Polícia Militar, que em 1993 tinha um efetivo de 13 mil homens. Eu não sei como está a definição para vocês, mas em 2003 a Polícia Militar tinha efetivamente 16 mil homens. E agora, em 2018, né, Souza? Nós estamos com 10 mil. A previsão desembargadora para 2009, com os cálculos das incidências criminais, do tamanho da cidade e da população, tem fixado em lei federal 18.673 mil homens para 2009. Para 2009. E hoje nós temos 10 mil homens. Nós temos hoje menos policiais do que tínhamos em 1993. E vamos ver, então, como ficou a segurança pública, como ficou o nosso trabalho à frente. Pode passar. Então, tudo isso que eu falei, o contexto é como a gente recebeu a polícia, né, Bach? Como todas as noites a gente se reunia e se reúne, né, Yamazaki, Souza, no nosso sala de comando, com todas essas variáveis, como fazer essa equação ser positiva e não ser negativa. Então, como manter o sonho de Dom Bosco, que é a saga de JK, na cidade da capital do Brasil, com todos esses problemas. Então, vamos ver como a gente trabalhou. Pode passar. Então, exatamente, como eu falei, nós tivemos que trabalhar muitas ações, muitas estratégias, avançar em uns lugares, ceder em outros, mas o tema é uma estratégia que nós conseguimos implantar na Polícia Militar, e a senhora sabe, que é o termo circunstanciado de ocorrência, o recorte, uma parte do nosso trabalho acadêmico, e como ele ocorreu, como ele produziu efeitos dentro da Polícia Militar e para a sociedade em Brasília. Pode passar. O TCO, né, é um procedimento da Lei 9.099, do Juizado Especial Criminal, e está lá no artigo 69 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Já completamos, Araújo, 26 anos. Infelizmente, nem todas as polícias do Brasil estão usando esse procedimento. Nós temos 15 polícias militares fazendo isso. Como isso funcionou em Brasília, veremos. Pode passar, Fonseca. Atividade policial foi exatamente a pergunta do Coronel Ferro ao deputado Olímpio. Como é o modelo policial? Então, a gente trabalhou de uma forma mais ampla no trabalho acadêmico. A gente descobriu que o ciclo completo acontece no mundo inteiro. Todos os países do mundo, os 49 países europeus, os 35 países americanos, com exceção do Brasil, nas polícias, nos países que têm estrutura de polícia federal, estadual, municipal,
ou que tem estrutura de condado, como os Estados Unidos, 17 mil polícias. Na Scotland Yard, desde 1829, de Robert Peel, a estrutura da polícia é polícia de ciclo completo, professor Guedes. Exceto o Brasil, polícia de ciclo incompleto. Entretanto, surgiu uma luz no final do túnel, há 2 décadas, que é o TCO, para a gente tentar mudar isso. Então, no Brasil tem sim o ciclo completo, mas somente para os crimes de até 2 anos, e ou multa, né? É o TCO previsto, como eu disse, na Lei 9.099. Pode passar, Fonseca. Então, como nós estamos num congresso de ciência policial, vamos problematizar a questão. Qual a importância da confecção do TCO pela Polícia Militar? E esse procedimento pode afetar a segurança pública do Brasil? Com tantos problemas, os primeiros reclames da sociedade, como o deputado e o senador eleito falou, vamos tentar entender. Então, nós temos um problema de natureza exploratório e descritivo, vamos buscar explorar e conhecer e descrever como isso está acontecendo, buscar subsídios, buscar conhecer na prática e também nos textos, no que já está disposto nas pesquisas prontas para a gente tentar entender isso e fazer uma contextualização com o Distrito Federal. Pode passar, Fonseca. Então, nós temos a hipótese, como todo trabalho, né, acadêmico. A confecção do TCO pela Polícia Militar impactará positivamente sobre o sistema de justiça criminal. Que sistema é esse? Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, advogados e os órgãos policiais, porque a Justiça Criminal são os órgãos policiais, com o Judiciário, Ministério Público, Defensoria, terminando, culminando lá na área penitenciária. Então, ele vai afetar, essa é a hipótese trabalhada, positivamente sobre o sistema de justiça criminal, sobre os órgãos da justiça criminal e a própria sociedade, na medida em que o espírito originário, ele simplifica e acelera a justiça criminal. Pode passar. Gerando também a possibilidade da sociedade confiar mais nesse nosso sistema. Então, qual é o objetivo? Compreender isso tudo, levando em conta todas aquelas variáveis, como a confecção desse procedimento, compreender a confecção desse procedimento pelas polícias militares a partir da sua efetiva implantação e como isso poderá afetar a segurança. Pode passar. Então, nós tivemos objetivos específicos, não é? Desenvolver o marco teórico conceitual. E olha quem me ajudou a estudar esse tema e aplicar em Brasília. Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau. A gente foi buscar lá no contrato social e fizemos um diálogo entre os contratualistas por excelência. Aristóteles também já falou, mas fizemos um diálogo entre Hobbes, Locke, Rousseau, com Durkheim e o Robert Merton, sociólogo americano agora já do século XX. Porque eu sempre costumo falar nas palestras que a polícia é a invenção da sociedade. E, de fato, o homem saiu do estado de natureza para o estado de sociedade quando ele foi capaz de perceber que ele precisava de segurança. Porque o Thomas Hobbes falava, o pior estado do ser humano é viver sem a proteção do Estado. E o homem, então, abre mão da sua liberdade para ter garantido a segurança, e principalmente o direito à vida. Então, o contrato social originário era garantir a vida. E essa vida hoje é garantida no nosso estágio atual no Brasil? Ao contrato social moderno, novos temas foram incorporados para a promoção de uma vida de bem-estar social, uma vida de bem-estar. Os direitos políticos, os direitos civis e os direitos sociais, principalmente sociais, do artigo 6º da Constituição. Segurança, educação, saúde, trabalho, moradia, transporte, lazer, proteção à maternidade e à infância, previdência social e assistência aos desamparados. Esse é o que está lá no artigo 6º da Constituição. Então, outros direitos decididos em processos coletivos, ou seja, processos democráticos, nos países dos tempos correntes, Ferro, Luciano. Então, esses outros direitos se incorporaram para uma vida de bem-estar e para gerar obrigação no Estado de promover política pública. Política pública é o Estado em ação. Então, nós fizemos um diálogo entre o contrato social,
de Hobbes, Locke e Rousseau, o nosso contrato social, que hoje exigimos esses e outros direitos, o ser humano hoje, nós tivemos uma grave crise hídrica em Brasília, e a sociedade reclamou do governo, das autoridades, a falta de água. Hoje nós não vivemos sem energia. Então, esse contrato social moderno, ele exige, além de somente o direito à vida, que foi o escopo inicial do contrato social, outros direitos. Agora, a gente fez um diálogo dessa questão dos direitos, do contrato social, do que é importante para a nossa vida, odierno, lendo Buscando Subsídio em Emile Durkheim. No livro Suicídio e Divisão Social do Trabalho, ele diz que uma das formas de suicídio é o suicídio anômico. Quando a pessoa está desiludida, ela não encontra mais prazer na vida, está apática, e ela vem a cometer suicídio, e ele chama isso de suicídio anômico. A sociedade também, pelo modo como a sociedade gera expectativa e a pessoa não consegue alcançar esse modo de vida, ela também contribui para isso. E Durkheim, no livro Suicídio, ele fala que existe, então, um dos tipos de suicídio, é o suicídio anômico de Araújo. E o Robert Merton buscou em Durkheim e disse que existem estados anômicos, desembargadora. É aquele estado que não há regra social, não há mais freio social, ou então, onde ele existe, elas estão corroídas. Há uma erosão das normas de conduta social. Será que alguns países, ou até nós mesmos, estamos passando por isso? Então, foi um diálogo constante do contrato social e das regras e do arcabouço que Emile Durkheim e Robert Merton falam sobre estados anômicos, suicídio anômico. Esse foi, falando aqui, en passant, né, o marco teórico. Conhecer e descrever o sistema de justiça criminal, acabei de falar, que são os órgãos policiais, polícia ostensiva, onde dá início à perseguição penal pelo TCO, ou no inquérito na delegacia, ou mesmo no flagrante. Todas as polícias, polícia militar, polícia rodoviária, polícia civil, polícia federal, polícia ferroviária, Ministério Público e Judiciário, Defensoria Pública, os advogados, finalizando na área penitenciária. Esses são os nossos órgãos que compõem a Justiça Criminal do Brasil. Identificar e analisar a percepção dos operadores. Nós vamos construir juntos, então, com os dados que eu vou trazer aos senhores. Pode passar, Fonseca. Então, vamos direto ao assunto. O que é esse famigerado TCO, que, por coincidência, hoje tem uma matéria da Raquel Dodge falando que as polícias militares devem fazer. Hoje está no jornal de hoje, viu, Araújo? Porque nós temos uma ação de Minas Gerais, uma ADI, promovida contra o TCO de Minas Gerais. É um comunicado sumário. TCO é um comunicado sumário. Sumário quer dizer simples, rápido. Daí os princípios, né? Advém dos princípios orientadores da Lei 9.099, quais sejam oralidade, celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual. Simplificando isso, é uma coisa simples. Lavrado pela autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência. 6 vezes o STF, 7 vezes o STF, 2 vezes o CNJ, 15 tribunais e ou Ministério Público dos Estados, os órgãos colegiados, FONAGE, todos esses falam que a autoridade policial é o policial que atendeu a ocorrência. De uma infração penal de menor potencial, são os crimes e contravenções até 2 anos, que deve ser encaminhado imediatamente. Imediatamente é sem demora, tão logo atenda a ocorrência e sem intermediários, ao conhecimento da autoridade judicial, ao conhecimento do judiciário. Então, nós temos 5 comandos dentro do conceito de TCO, todos eles previstos no artigo 69 da Lei 9.099. Pode passar, por favor. O TCO ele trouxe muitas vantagens para acelerar e simplificar a justiça criminal, porque não se impõe a prisão em flagrante, não se exige fiança, não se instaura inquérito, e é a grande crítica, era a grande esperança do TCO não virar um instrumento cartorário como é o inquérito, não tem a prisão, existe a possibilidade da conciliação, que já é um benefício. Se não tiver a conciliação, o promotor pode oferecer a transação penal e o juiz oferecer a suspensão condicional do processo,
que é diferente da suspensão condicional da pena, e ele sai incólume, porque ele não vai ficar com antecedente criminal. Então, o TCO trouxe inúmeras inovações, infelizmente ainda não é utilizado em todo o país. Pode passar, Fonseca. E de onde vem esse TCO, né? É a Lei 9.099, do dia 26 de setembro de 95, mas ele teve origem no projeto de lei 1480, do então deputado federal Michel Temer, que apresentou esse projeto. O Nelson Jobim, na época, apresentou um do Juizado Especial Civil, fundiram-se os dois. Depois de 6 anos de tramitação, transformou-se em norma jurídica na Lei 9.099. Agora, se a gente for dar uma pesquisada mais a fundo, o então deputado Michel Temer, na justificativa de seu projeto, ele usou a mesma justificativa que o prefeito Rudolph Giuliani utilizou lá em Nova York, quando tirou Nova York do primeiro e ficou em último lugar das grandes cidades na incidência de crime, desembargadora. O Rudolph Giuliani fez isso. E ele tirou o Rudolph Giuliani isso de onde? Lá da escola de Chicago, né? Precisamente em 1982, 2 cientistas sociais que tratavam dessa questão de atacar, de abordar o crime pequeno para ele não se transformar no grande. De uma forma bem clara, é ensinar valores às crianças ainda jovens, porque depois que já são adultos, fica mais difícil ou talvez impossível. Então, Rudolph Giuliani buscou dessa escola de Chicago, uma escola que prestou relevante serviço à sociedade do mundo inteiro, na área da ciência, da psicologia. James Wilson e George Kelly trabalharam essa questão do combate, né, aos pequenos crimes. E o Rudolph Giuliani fez isso e inaugurou, então, a era da segurança sem tolerância, ou tolerância zero, que se espraiou pelo mundo inteiro. No Brasil tivemos também. Na época, nós tivemos um governador que inaugurou um programa de segurança exatamente com esse nome, não foi, Bai? Segurança sem tolerância. Depois virou Pacto pela Vida. Brasília hoje é Pacto pela Vida. Minas Gerais fica vivo. E hoje, nos Estados Unidos, esse programa, ele se atualizou, se modernizou, é o CompStat, que tem sido utilizado. Basicamente, foi uma abreviatura estatística de computador. Pode passar. Então, naquela época, quando foi apresentado na justificativa, tem saturação do sistema judiciário. Quantos milhões de processos? Incapacidade do Estado é responder às demandas, gerando impunidade e reincidência. O Estado se restringia a criar novos tipos penais. Em 2009, quando aquele menor foi arrastado num sequestro no Rio de Janeiro, pelo cinto de segurança, eu fiz uma pesquisa. Nos 2 meses subsequentes, 30 e alguma coisa projetos foram apresentados para a redução da menoridade. Então, o Brasil é muito reativo, e não proativo ou preventivo. Só que até hoje se discute, e não se chegou a um termo, sobre essa questão da menoridade ou maioridade penal. Prescrição de crimes, muitas vezes sem punição e acúmulo de processo. E persiste hoje essas mesmas causas que em 89 já existiam. Pode passar, Fonseca. Esse aqui é um trabalho do antigo secretário de Segurança Pública aqui de Brasília. No Brasil, a taxa de elucidação de crimes, de homicídios, perdão, isso no Brasil, é claro que existe diferenças de uma polícia para outra, é de 8%. Pode passar? Enquanto outros países chegam a 9%. O próprio Conselho Nacional do MP e o CNJ também corroboraram, né, em algum momento, falando que é entre 5% e 8%. Pode passar, Fonseca? Ontem saiu, de fato, na Folha de São Paulo, e eu dei uma olhada. Em São Paulo, a elucidação de crimes é na faixa de 4%. Foram 788 mil crimes esse ano, com 32 mil elucidados. 788 mil, foi o que estava na Folha de São Paulo, com 32 mil. Agora, o mais grave é algo que está subjacente a essa discussão, e nós veremos logo mais. Vejam bem como as coisas estão muito graves no Brasil. Em 2012, nós tivemos 1.059.000 roubos, ou assaltos, como a população chama. Em 4 anos, subiu 70%, 1 milhão,
726 mil roubos ou assaltos. Se fosse uma aplicação, né, de dinheiro, dava muito dinheiro, né? 70% em 4 anos. Mas, infelizmente, é uma desgraça que se abateu sobre o país. Pode passar? Em 2 anos, 1 milhão de veículos roubados e furtados no país. 1 milhão. O ano passado, a PM no DF recuperou 5.333 carros roubados. O que nós conseguimos recuperar e restituir. Somente em 1 ano. Pode passar? Agora, o mais grave, o que eu falei, que está subjacente à discussão dos crimes, é os crimes que são cometidos e a pessoa não denuncia a nenhuma autoridade, a nenhum órgão da justiça e nenhum órgão policial. Segundo a única pesquisa de vitimização da história do Brasil, feita pela UFMG, entre os anos de 2011, 2010 e 2011, somente entre 25% e 30% do que acontece chega a conhecimento das autoridades. Deputado, olha que grave. Nos Estados Unidos e no Canadá, que iniciaram com a pesquisa de vitimização, desembargadora, para dar um rumo, para forçar a mudança das atitudes, a gente tem que saber o que está acontecendo. A gente tem que ter um termômetro do que vem acontecendo. Eles têm rigorosamente todos os anos. O Brasil só teve, na sua história, uma pesquisa de vitimização a nível nacional. Foi feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, né, Lázaro? Foi feita pago pelo Ministério da Justiça, o FMG, juntamente com o Datafolha. E nessa pesquisa, entre 25% e 30% é notificado. Então, nesses 30 anos, ao final dos 30 anos, deputado, que eu fui ter uma resposta de uma pergunta que eu sempre fazia para mim mesmo, e muitos fizeram e vão fazer. Mas eu já vou resolver esse problema para vocês, não esperar os 30 anos. Por que a gente trabalha tanto, prende tanto, morre na rua, e mesmo assim a sociedade está sempre insatisfeita com a segurança? Sabem por quê? Porque nós trabalhamos somente com a amostra do que acontece. O grande grosso, o maior volume, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Isso segundo a pesquisa feita pelo conceituadíssimo, competentíssimo Grupo de Estudo Criminal, que é o CRISP, da UFMG. Eu estive lá conversando com esse pessoal. Então, vamos passar. Pode passar, Afonso. Esse aqui é desse ano, senhores e senhoras. O Distrito Federal, para roubos, registrou 53%. Então, nós temos já, quando na primeira pesquisa do ano passado, que foi na faixa de 50%, o Tiago Gomes está por aqui, eu pedi que ele fosse à secretaria e refizesse esses cálculos, junto com o Marcelo Durante, que é o analista criminal, porque eu me assustei de Araújo. Brasília já está chegando a 50% de subnotificação. Uma cidade que muita gente chamava de paraíso, Ilha da Fantasia. Mas nós estamos com quase 50% de subnotificação. E por que isso acontece? Pode passar, Francisco. Segundo Luiz Eduardo Soares, ex-secretário nacional de Segurança Pública, e eu garanto que qualquer um aqui poderia responder, por que a sociedade não está indo mais denunciar o crime? Porque ela está descrente para procurar a polícia ou para procurar a justiça. A sociedade está descrente na justiça criminal do país. Pode passar. Então, com tudo isso que nós estamos mostrando, nós estamos com o sinal de alerta vermelho. É de agora? Não. Esse sinal de alerta vermelho está ligado há muitos anos. Há uma descrença, e há uma descrença na justiça, e há uma descrença no Brasil. Tem gente desistindo do Brasil e indo para outros países? Tem gente indo para Portugal, indo para... Deve ter muito brasileiro lá, nós sabemos, né? Tem uma fila aqui para ir, professor Guedes Valente, viu, nesse auditório. Então, será que tem gente desistindo do Brasil? Pode passar, Fonseca? Então, o que o TCO pode fazer? Ele pode, vamos buscar lá na hipótese, simplificar e acelerar, aumentando a efetividade da justiça e a confiança no Estado. A gente precisa resgatar. Essa roda tem que parar de girar para o lado errado, dar um tranco, e ela tem que voltar para a gente restabelecer a confiança. Pode passar. O TCO ele pode separar os crimes pequenos dos grandes. Eu sempre fico lembrando dos filmes do Charles Bronson, que a pessoa cometia um crime, na hora o policial levava para o juiz, e ele ficava no púlpito e o juiz já dava a sentença, porque esse é o espírito da Lei 9.099. Eu sei que é difícil chegar a pena no mesmo dia,
Mas a gente pode caminhar para isso, porque é a certeza da punição e não o tamanho da pena que vai desestimular o autor a cometer os crimes. Vejam bem, isso é lá do James Wilson e George Kelly, é a certeza da punição. Se nós tivéssemos a certeza absoluta, qualquer autor de crime, aqui em Brasília, desembargadora, que se ele cometesse um crime no outro dia, ou na semana seguinte, ele estaria lavando os banheiros da rodoviária, ele ia pensar duas vezes. Ou ele ia mudar de local, ou ele ia repensar o seu modo de vida. E se ele ia fazer isso em Taguatinga. E se em Taguatinga ele tiver certeza, e se ele cometer o crime, no outro dia, com certeza ele vai estar cortando o mato, ele vai fazer em Ceilândia. E se daqui a pouco, em todo o Distrito Federal, ele tiver certeza que ele vai cumprir, porque é a certeza do cumprimento da pena e não o tamanho da pena, ele vai para outro estado. E se daqui a pouco, em todo o país, nós tivermos isso, se daqui a pouco, nos Estados Unidos, no passado, ele tiver a certeza, ele vai para o México. Então, essa busca da certeza da punição é que vai desestimular. O TCO ele tem essa capacidade de separar, porque ele já tem aqueles benefícios que nós falamos, até porque ele não dá prisão. Algo que todos nós falamos, né, de Araújo, Osmar e Jaison, sobre a revitimização. A pessoa é vítima do crime, mas é vítima do sistema, porque a viatura chega numa delegacia, e nós vamos mostrar umas fotos, tem 5, 6 viaturas paradas. O policial não pode colocar a pessoa numa sala, porque ele teria que passar pelo crivo, né, do juízo do delegado. Ele não pode voltar para o serviço, porque a pessoa na viatura, se capotar e morrer, ele é o responsável. Ele tem que ficar um segurando a vítima, um segurando o autor, um olhando para o outro. E ele fica ali junto, horas, às vezes dezenas de horas, e a pessoa fica olhando para o seu algoz e falando: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não quero mais participar disso. Eu não vou, na próxima vez eu não venho mais aqui. Então, a pessoa ela é vítima do crime e é vítima do sistema. Ela se sente ali, às vezes, constrangida de estar ali, junto com a pessoa que ele produziu algum crime, praticou algum crime. Eu falo que nós precisamos, então, dado a subnotificação dos crimes que nós temos no Brasil, a gente tem que descobrir qual é a doença do crime no Brasil. Desembargadora, o médico precisa saber qual é a doença para ele receitar. E nós temos que saber exatamente o tamanho do crime do Brasil, para que a gente possa entrar com as medidas, então, necessárias. Tem uma instituição que vai em todas as ocorrências, a Polícia Militar. Se a gente começar, como já começamos, as coisas vão começar a mudar, e as manchas criminais também vão ser mais fidedignas, porque, toda segunda a gente se reúne para ver as manchas, não é? Mas as manchas, elas não são completas, porque falta a notificação da maioria dos crimes. Pode passar? Há muito argumento, né, de que o TCO vai tirar. Existem muitos argumentos, principalmente 4, eu trouxe só um, que vai tirar as viaturas das ruas. Vamos passar, Fonseca, vamos acelerar. Isso aqui foi de novembro do ano passado. Eu recebi um WhatsApp do superior de dia, que é um oficial que fica trabalhando na rua e mandando informações para o comando. Nós estávamos no Gama, com muitas viaturas paradas, porque a Polícia Militar é maior, a Polícia Civil é menor, fora outras situações que acontecem. Pode passar. Nós estávamos com 1, 2, 3, 4, 5, pode passar. 6, 7, 8, 9 viaturas paradas na porta da delegacia. Em novembro do ano passado eu recebi e eu guardei, desembargadora, 9 viaturas paradas esperando a sociedade, todos nós pagamos o salário dos policiais, as viaturas. A segurança pública é caro, mas as viaturas paradas. Pode passar? A primeira viatura ficou 13 horas paradas na porta da delegacia. 13 horas. Pode passar? A segunda demorou 11 horas. Falta 11 horas. E tinha as outras, eu tirei para encurtar. Ou seja, quantas milhares de horas as viaturas param sem produzir nenhum serviço público para a sociedade? Pode passar. Aí nós buscamos no Ministério da Saúde, não sei se dá para ver direitinho aí, mas no Distrito Federal, invariavelmente, 70%, sempre mais de 70% dos homicídios são praticados com arma de fogo. O último aqui, 2014, 76,7% de todos os homicídios no DF praticados com arma de fogo.
No Brasil, 76,1. Tem estados que é 80, um estado que é 60. A média do Brasil, 76. A cada 10 pessoas assassinadas no Brasil, 7 com arma de fogo. A cada 100, 70. 70 e poucos. Pode passar. Então, eu estou trazendo informações para a gente para a gente formar um conceito. Então, as viaturas ficam muito paradas, 76% das mortes são praticadas com arma de fogo. A Polícia Militar apreende pelo menos 90% das armas de fogo. Nós temos acompanhamento muito fino disso. Isso aqui foi no final de semana desse ano, 54 armas de fogo apreendidas somente no DF. Deputado, imagine São Paulo, que a gente sabe que isso aí é por hora, por dia, né? Nós prendemos isso em um final de semana, pode passar. Isso aqui foi no Guará, fuzil americano, pode passar. Isso aqui em Braslândia, 17 armas em uma ocorrência. Ceilândia, metralhadora, pode passar. Nós sabemos o dia, a hora, o local, o tipo de arma em todas as cidades do DF, abrindo a ocorrência, e com isso a gente consegue plotar o policiamento. Por isso que eu falei que nós sabemos que apreendemos pelo menos por baixo 90% das armas de fogo no Brasil. O Brasil, as polícias são muito parecidas, são apreendidas pela Polícia Militar. Pode passar. Aqui em Brasília nós temos centrais de flagrantes, que as delegacias, somente algumas delegacias nós temos centrais de flagrantes, e as viaturas, por exemplo, saem de Braslândia, vão levar a ocorrência no PSU de Ceilândia, sai de São Sebastião, do Varjão ou do Lago Norte, tem que levar a ocorrência para o Paranoá. Pode passar. Esse deslocamento, em 5 meses, gerou R$1.334.000 de gastos a mais somente em combustível. E eu falo que até o cafezinho tem que entrar nessa conta. Mas isso é um deslocamento, é um gasto somente de combustível. Agora, a despeito do gasto e para além do gasto, o mais importante, ou o maior problema, é a cidade ficar sem policiamento. Pode passar? Então, vamos juntando essas informações mais recentes. A Polícia Militar ficou, em 2015, 266.000 horas paradas em delegacia, que a gente poderia estar fazendo um patrulhamento. Então, veja bem, se aquela instituição que apreende 90% das armas, que mata 76%, se você aprisionar, amarrar, acorrentar, engessar essa instituição, o que está acontecendo com a cidade? Está matando gente. Então, essa é uma conclusão do que o TCO pode fazer pela corporação. Porque o TCO pulou de 3, 4, 10 horas para 20 minutos. A Polícia Militar hoje, desembargadora, realiza o TCO em 20 minutos. E sexta-feira nós teremos um seminário sobre esse assunto no Tribunal de Justiça. Estaremos lá também levando essas informações. O desembargador corregedor olhou também, nos pediu que informasse como isso está acontecendo aqui no DF, e nós também já estivemos com ele. Pode passar, Fonseca. Esse aqui são dados de 2015, está um pouco desatualizado, mas os dados da segurança são muitos no país, 407, entre 10% e 15% do PIB. Pode passar? Então, hoje, nos estados que nós não temos, Osmar, o TCO, nós temos 6 fases, e no estado que nós temos, a viatura atende a ocorrência e encaminha para o judiciário, resumidamente falando. Pode passar? Então, por que se deve lavrar o TCO? Nós teremos, então, argumentos da pesquisa mais para frente, e esses são argumentos, então, legais. Porque, primeiro, a lei manda, e fazer com que aqueles princípios que eu falei anteriormente sejam observados, porque nós não tínhamos esses princípios sendo exercidos, e principalmente a questão da eficiência que está lá no caput do 37 da Constituição. Pode passar? Quais são os argumentos favoráveis? Atendimento da ocorrência no local da infração, resposta imediata do Estado, economia de recursos. Nós temos a Polícia Civil liberada para investigar, no caso de São Paulo, só 4%, a gente pode liberar para que ela investigue, a gente possa reverter a grave subnotificação, e temos relatos mais fidedignos. Não vamos ter o telefone sem fio, que um passa para um, que passa para o outro.
O policial já está no local, ele colhe o depoimento do autor, da vítima, das testemunhas, ele faz o relato do que ele encontrou e já encaminha ao judiciário. Pode passar. Rapidamente, em 2009, nós tivemos a primeira e única Conferência Nacional de Segurança Pública na história do país também, em 2009. Então, profissionais de todas as áreas policiais, da área civil, juízes, padeiro, todos foram chamados a contribuir com a segurança pública em um grande seminário que aconteceu em 2009 em Brasília. Aconteceu em todo o país e os dados foram sintetizados no DF. Pode passar. O objetivo final do seminário, patrocinado e promovido pelo Ministério da Segurança, Ministério da Justiça, era escrever 7 princípios e 21 diretrizes para o modelo da segurança pública no Brasil. Pode passar. Ao final dos 7 princípios, o primeiro mais votado, o Derá hoje vai lembrar bem, a Política Nacional de Segurança Pública deve ser prestada sem solução de continuidade do ciclo da ação policial. Ou seja, ela não pode ter interrupção. É o ciclo completo. Ela foi a mais votada por todas as pessoas, não só operadores da segurança, mas por toda a sociedade. Pode passar? Isso aqui, inclusive, é uma foto do dia, lá em 2009, do texto, né, de Araújo? Pode passar? Aqui iria até 21. Eram 7 princípios, 21 diretrizes. A primeira diretriz, modernizar a ação policial com a realização da função plena, ciclo completo. Teve exatamente o dobro do segundo colocado. Isso na percepção da sociedade, quando ela começa a entender como se faz a segurança pública do Brasil. A própria sociedade definiu isso, alinhando o Brasil a Portugal e a todos os outros países, professor Guedes Valente. Pode passar? Esse aí também é uma foto do que aconteceu lá em 2009. Pode passar? Nos causou muita surpresa, o Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil está fazendo um trabalho com o título Brasília 2060. Como nós queremos Brasília em 2060? Esse é um trabalho promovido pelo IBICT, do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? É o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. E o que a gente encontrou lá e nós recebemos? Capacitar os profissionais para o ciclo completo. Ministério da Ciência e Tecnologia, olhando do ponto de vista do deputado científico a questão. Pode passar? Pode passar? Trouxe somente uma jurisprudência, o próprio Manual de Juizados Especiais do CNJ, que é o órgão do STF, presidido pelo presidente do STF, em 2009, quando ele lançou o Manual de Juizados e Procedimentos Especiais, logo no item 1.1.1, a autoridade policial, tanto civil quanto militar. Infelizmente, ainda temos questões políticas que impedem que algumas polícias avancem e possam oferecer um serviço melhor e com mais eficiência à sociedade. Mas, juridicamente, são 7 decisões do STF, além de 2 do próprio CNJ, uma recentíssima há cerca de 2 meses, do juiz Luciano Frota, corroboram com essa linha de atuação. Pode passar? Nós temos, então, dispositivos regulamentadores, nós temos dispositivos constitucionais, legais, e uma regulamentação interna corporis na corporação. O planejamento estratégico, plano diretor operacional, plano diretor de educação, plano de metas, ele está totalmente normatizado. Nós temos decisões do STF, STJ, AGU, Conselho Nacional da MP, Conselho Nacional de Justiça, aqui em Brasília, no Ministério Público e Tribunal de Justiça, todos nesse sentido, e mais 15 estados do Brasil. Pode passar? Órgãos classistas, Fórum Nacional de Juizado Especial, Colégio dos Presidentes de Tribunais de Justiça, todos esses órgãos também têm esse entendimento. Pode passar? Essa foi a mais recente portaria expedida, publicada pela Polícia Militar no dia 7 de setembro, que finalizou todo esse trabalho que começou há muitos anos, na alma, no coração e na cabeça dos nossos policiais, mas iniciou na prática aqui no DF em agosto de 2016, com o coronel André Luiz no Guará. Pode passar?
Então, nós sabemos que a segurança pública é uma essencialidade. Já estamos terminando, gente. Para a vida em sociedade. Há 130 mil anos, o homem ainda saindo, homem-lobo, homem robesiano, homem-lobo do homem, saindo do estado de natureza para o estado de sociedade, ele já sabia isso, que a segurança pública é uma essencialidade. Ele precisa, antes de tudo, viver. O direito à segurança é difícil, porque na balança, falar que a segurança é mais importante do que a saúde, do que a educação, não. Mas sabemos que o direito à segurança é o que permite o exercício dos demais direitos, para que a pessoa saia na rua, possa ir no jogo de futebol com segurança, não tenha guerra das torcidas, para que ele possa ir no colégio, para que ele viva, a sociedade tenha vida, nós precisamos ter segurança. Então, é uma variável que depende, que nós dependemos para a execução dos objetivos sociais. Pode passar. Sabendo disso tudo, então, nós implantamos o TCO aqui em Brasília, em agosto de 2016, somente em uma cidade, né, André Luiz? Que esteve à frente sempre desses trabalhos, o coronel André Luiz. E quando foi desembargadora em junho de 2017, o então desembargador, corregedor Cruz Macedo, ele expandiu isso para todas as cidades. Nós passamos somente um ano fazendo como laboratório no Guará. E durante esse um ano, sequer um TCO voltou. Porque eu fui chamado pelo Dr. Leonardo Bessa e pediu que eu estendesse os parabéns a todos os policiais. Nenhum voltou, não teve erro nenhum. Pelo modo, né, pela forma como nós implantamos isso na corporação. E quando foi em 2017, em junho, o desembargador Cruz Macedo expandiu para todo o DF. Está muito bom aqui, gente, mas esse gráfico azul aqui, ó, essa linha azul, são todas as ocorrências criminais atendidas pela Polícia Militar no ano de 2016. Esse vermelho, todas as ocorrências criminais atendidas pela Polícia Militar no ano de 2017. Nós vimos perdendo reiteradamente ocorrências. Por que isso? Em 2014, Copa do Mundo do Brasil, nós tínhamos 16 mil homens. Copa do Mundo, agora, da Rússia, 10 mil homens. 11 mil, agora estamos com 10.500, 10.600. Então, a gente tinha um argumento para falar para o governador. Somente em 2017, a Polícia Militar perdeu 1.700 homens. Então, era mais do que explicável, né, deputado? Nós perdemos essa quantidade de pessoas, o nosso poder de atendimento de ocorrência caiu. Entretanto, em 2017, no mês de junho, quando a gente começou a expandir o TCO para todas as cidades do DF, no primeiro mês a Polícia Militar aumentou a sua produtividade em 60%. E desde então, desde junho do ano passado, até esse mês de novembro, sem nenhum mês, a gente não teve uma perda de mais de 60%. Todos os meses, em relação ao outro, porque o TCO vem sendo feito com mais cidades, com mais qualidade, com mais segurança. Então, nós aumentamos, invariavelmente, desde junho de 2017, a produtividade da Polícia Militar, com todos aqueles ingredientes do começo da apresentação, com 8 mil policiais a menos do que está previsto, com 6 mil policiais a menos do que já tivemos, nós aumentamos 60% a produtividade geral da Polícia Militar. Pode passar. Com isso, a gente tem o prazer de, junto com o nosso trabalho, o trabalho de todos os segmentos, do Judiciário, da própria sociedade, Brasília hoje, o Distrito Federal, é a cidade com maior redução de homicídios do Brasil, dados independentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Infelizmente, nós tivemos estados que aumentaram, no lapso de um ano, 50% dos homicídios. Brasília, em um ano, diminuiu 17%. O programa Pacto pela Vida desse governo previa 16% para um período de 4 anos. E nós já atingimos, antes do final desse ano, 38%. Somente no ano passado, o Distrito Federal diminuiu 17%. Então, existem, obviamente, trabalhos, esforços, né? Sangue, suor e lágrimas de muitas categorias, mas a Polícia Militar se dedicou muito e ela tem dados que ela prova que ela aumentou 60% o atendimento à sociedade. Pode passar. Eu queria mostrar que no governo passado, sem entrar no mérito, sem saber quem era, Brasília teve o maior índice de homicídio da história do Distrito Federal. 29,9. No primeiro ano que nós começamos a fazer o TCO, entre os últimos 25, foi a primeira vez que o índice no DF ficou abaixo de 20%. 20 para 100 mil.
19. Em 2016, nós tivemos o menor índice de homicídios no DF dos últimos 29 anos. E em 2017, 2017 tivemos o menor índice dos últimos 29 anos. E em 2018, nós estamos com a projeção entre 14,5 e 15, que se concretizando do jeito que nós estamos esperando, né, Souza? Nós estamos já batendo com sobra o ano passado, nós teremos o menor índice dos últimos 32 anos no Brasil. Então, veja que o Brasil hoje é o campeão mundial de homicídios, existe disparidade de um estado para o outro, e Brasília hoje recuou há 30 anos atrás. Graças a Deus, é um trabalho de todos, mas a Polícia Militar tem essa estatística do quanto e de como ela tem contribuído com a nossa cidade. Pode passar. Se nada tivesse sido feito, e houvesse a continuidade do que vinha acontecendo no governo passado, teriam acontecido de janeiro a outubro, não estão dados de novembro e nem desse mês, teriam ocorrido 753 homicídios a mais no Distrito Federal. Vejam que esse trabalho ele produziu muitos resultados. Pode passar. Esse trabalho que o Distrito Federal faz plenamente hoje é feito em 15 estados no Brasil. Podemos dizer que o expoente, quem está na vanguarda disso, está aqui sentado, comandante do Santa Catarina. Vamos lá fazer o Ctrl+C, trouxemos muita coisa, várias vezes fui buscar aconselhamentos com Santa Catarina. Estamos com os trabalhos de ordem pública muito avançados na corporação. Assim como nós apresentamos esse trabalho ao governador e começamos a fazer, de Araújo, nós já apresentamos os trabalhos, a amplitude, né, a complexidade dos conceitos de ordem pública, que Lazzarini já falava, que é um conceito difícil de trabalhar, e com isso trouxemos a Secretaria de Ordem Pública e Social para a Polícia Militar. Afinal de contas, a ordem pública é matéria constitucional, afeta a Polícia Militar. Está lá no 144, parágrafo 5º. Então, 15 estados hoje estão fazendo isso, de Araújo. E, se Deus quiser, daqui a poucos anos, todos os estados vão fazer. E eu tenho certeza que o Brasil vai experimentar situações muito diferentes. Pode passar? Então, vamos para as conclusões. Com o que nós estudamos, com o que nós viajamos em outros países, né, como Alemanha, Bélgica, Inglaterra, Portugal, Tchecoslováquia, nossos irmãos aqui próximos, Chile, Peru, Colômbia, entre outros, Argentina, foi confirmada a importância da confecção do TCO e foi possível comprovar aspectos positivos. Nós temos isso flamejando hoje aqui em Brasília, esses dados, que todos os meses nos surpreendem, né, Yamazaki? Com os dados como são positivos, e chega a ser espantoso, porque nós perdemos simplesmente 5.000 homens em 4 anos e aumentamos 60% a produtividade. O TCO impacta, sim, positivamente, porque ele acelera o processo criminal desde o início da persecução, porque nós já temos aqui menos de 50 dias desde a lavratura do TCO, já a sentença. Excelência desembargadora. Nós já temos isso. Não é isso, André? Ele acelera, reduz a prescrição, aumenta os casos julgados, né? Aumentando a confiança da sociedade. Então, somente no ano passado, de mês de junho a dezembro, foram 92 mil casos que não chegariam à justiça, que chegaram através do trabalho da PM. Pode passar. A confecção do TCO racionaliza e racionalizará os recursos humanos, assegurando o exercício dos direitos e garantias individuais, nas palavras do professor Balestreri, que TCO é um caso de direitos humanos, sim, porque você oferece a prestação jurisdicional do Estado. Pode passar? Só tem mais 2 slides. Ao simplificar o procedimento, a confecção do TCO acelerará a resposta do Estado, gerando efeitos em toda a cadeia, podendo criar uma nova lógica de progressivo respeito às leis do Brasil. É parar a roda e girar para o lado contrário. Pode passar? Os infratores poderão considerar novas alternativas para suas vidas, aquilo que eu falei de mudar de estado, e os policiais experimentarão nova realidade em relação à validade de suas ações. Também será a peça inicial da ação, valorizando o seu trabalho, iniciando assim um novo ciclo na história da segurança pública do Brasil. Pode passar? Com esse trabalho, eu quero dizer então que já estava escrito,
nós não inventamos, né? Mas a gente pode escrever muitas coisas que não estão escritas aí, com base no empirismo que nós temos, com base no amor que nós temos em proteger e servir a sociedade. O futuro não está escrito em lugar nenhum, ele está por fazer. Desculpe, demorou, tentei reduzir o máximo, mas essa foi a nossa apresentação. Fonseca, por favor. Muito obrigado. Queremos agradecer ao Coronel Nunes pela brilhante apresentação. Antes da apresentação, nós tivemos aqui um momento de abraços e fotografias que durou 20 minutos, e isso atrasou o início da palestra, então não teremos tempo para perguntas. Aqueles que quiserem encaminhar perguntas para o Coronel Nunes, podem fazer por escrito, colocando o e-mail, né, e a equipe cerimonial fará chegar às mãos do Coronel Nunes. Muito obrigado, Coronel Nunes. Nós queremos ressaltar que o senhor é a pessoa que, quando tenente-coronel, em 2010, elaborou o projeto de criação do Instituto Superior de Ciências Policiais. É um projeto do senhor, o senhor abraçou essa ideia, né, foi um visionário naquele momento, as pessoas criticavam, não acreditavam, e o senhor acreditou nesse sonho, e em 2013, esse sonho virou realidade. Esse momento aqui se deve a essa visão que o senhor teve naquele ano de 2010. Então, queremos agradecer. Muito obrigado. O mestre de cerimônia vai conduzir aqui uma entrega de certificados para o nosso comandante. Ok, sendo assim, quero convidar o Coronel Ferro a fazer a entrega de um certificado ao Coronel Marcos Antônio Nunes de Oliveira, juntamente com a singela lembrança pela palestra proferida no primeiro Congresso Internacional de Ciências Policiais. Senhoras e senhores, alguns avisos. Primeiro, informando que aqui fora temos alguns food trucks que estão estacionados ali para nos auxiliar na questão do almoço. Informamos que teremos uma pausa neste momento e às 14 horas retornaremos para as atividades. Senhoras e senhores, desejamos a todos um ótimo almoço.